Saudações, camaradas! Dando continuidade ao nosso módulo sobre matemática financeira e inflação, vamos falar sobre a taxa referencial e a caderneta de poupança. Como sempre, todas as referências, citações e notas estão na descrição do vídeo. Apuramos a taxa referencial a partir das taxas prefixadas de juros praticadas pelos bancos ao colocarem títulos de sua emissão. A taxa referencial é bastante utilizada como indexador de vários contratos financeiros, como o pagamento de seguros, por exemplo, além de aplicações financeiras, como a da caderneta de poupança. É responsabilidade do Banco Central calcular e divulgar a taxa referencial. Essa taxa é calculada seguindo alguns passos, como explica a Safin Neto. Primeiro, diariamente, os principais bancos captadores de recursos informam ao Banco Central suas taxas de juros pagas aos aplicadores em certificados e recibos de depósitos bancários prefixados, de emissão de 30 a 35 dias. Segundo, o Banco Central calcula então a média ponderada dos juros pagos pelo mercado bancário, sendo esta taxa média conhecida por Taxa Básica Financeira, TBF. A taxa básica financeira representa, dessa forma, o custo médio de captação dos bancos na colocação de seus títulos de renda fixa no mercado. Terceiro, sobre a taxa básica financeira, o Banco Central aplica um redutor, obtendo assim a taxa referencial, TR. Se a taxa básica financeira e a taxa referencial, publicadas em um certo dia, atingirem respectivamente 1,1723% e 0,6787%, fica claro que o redutor aplicado sobre as taxas de juros usadas na remuneração aos aplicadores de CDB será de 0,4936%, que é justamente a diferença entre a taxa básica financeira e a taxa referencial. O cálculo desse redutor vai seguir os critérios de política econômica que cabe ao Banco Central. Quando o Banco Central aumentar esse redutor, a autoridade monetária gera um menor custo ao tomador de empréstimo corrigido na taxa referencial e, paralelamente, reduz os rendimentos daqueles que aplicam na caderneta de poupança. Por outro lado, se o Banco Central decidir diminuir esse redutor, gera um aumento do empréstimo indexado à taxa referencial, o que incentiva as aplicações na caderneta de poupança, por conta do aumento do rendimento desta aplicação. A caderneta de poupança é um tipo de aplicação financeira muito comum no mercado. Provavelmente você conhece alguém que tem uma caderneta de poupança ou até você mesmo. Esse tipo de aplicação é bastante atrativa por três principais motivos. Primeiro, a liquidez imediata. Ou seja, se você aplica o seu dinheiro em uma caderneta de poupança, você pode sacar a qualquer momento. Segundo, existe uma garantia de pagamento dada pelo governo. E, por fim, a isenção de impostos nessa aplicação. No geral, a remuneração da caderneta de poupança é fixada pela taxa referencial mais 0,5% ao mês de juros, que é creditada mensalmente para as pessoas físicas que depositam dinheiro nessa aplicação. Já as contas jurídicas têm os seus rendimentos creditados a cada trimestre, e o cálculo dos rendimentos tem como base o menor saldo mantido pelo aplicador no período. Vejamos um exemplo para que possamos compreender melhor o conteúdo estudado. Exemplo 1. Admito uma aplicação de $7.500 em caderneta de poupança por 2 meses. A taxa referencial definida para cada mês, na data de aniversário, é a seguinte. No mês 1, a taxa referencial é 0,6839% ao mês. E no mês 2, a taxa referencial é 0,7044% ao mês. Determinar, letra A, o saldo disponível do aplicador ao final de cada período. Como já dito, a remuneração da caderneta de poupança ao final de cada período é composta pela taxa referencial, para a data de aniversário, mais 0,5% de juros ao mês. Podemos então utilizar a nossa fórmula do valor futuro para calcularmos o saldo disponível ao final de cada período. Ao final do mês 1, tem-se que VF, o valor futuro do mês 1, é igual a 7.500 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,006839 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,005. Realizando os cálculos, encontramos que o valor futuro do mês 1 será igual a $7.589,05. E ao final do mês 2, tem-se que VF do mês 2 é igual a 7.589,05
pois se trata de juros compostos, ou seja, vai incidir juros, sobre o valor do montante ao final do primeiro mês, vezes, entre parênteses, 1 mais 0,007044, a taxa referencial para o segundo mês, vezes, entre parênteses, 1 mais 0,005, que representa o 0,5% adicionado à taxa referencial para compor a rentabilidade da caderneta de poupança. Realizando os cálculos, encontramos que o valor futuro do mês 2 é igual a 7.680,72 dólares. E a letra B pede para a gente calcular a rentabilidade efetiva da aplicação. Vamos então calcular a rentabilidade acumulada no período, no caso do bimestre, porque se trata de 2 meses. Para fazer esse cálculo, basta a gente multiplicar entre parênteses 1 mais cada taxa de juros que compõe a rentabilidade da caderneta nesses 2 meses em questão, e depois subtrair 1 do resultado, que encontraremos a taxa efetiva da operação para os 2 meses. Tem-se, portanto, que a rentabilidade acumulada no período é igual a, entre parênteses, 1 mais 0,006839 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,005 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,007044 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,005, tudo isso menos 1. Podemos multiplicar entre parênteses 1 mais 0,005 por, entre parênteses, 1 mais 0,005, que vai dar, entre parênteses, 1 mais 0,005 elevado ao quadrado. Portanto, temos que a rentabilidade acumulada no período é igual a, entre parênteses, 1 mais 0,006839 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,007044 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,005 elevado ao quadrado. Tudo isso menos 1. Realizando os cálculos, encontramos que a rentabilidade acumulada no período, Izinho, é igual a 2,41% para todo o período, ou seja, ao bimestre. Podemos encontrar a taxa real mensal equivalente à taxa de 2,41% ao bimestre, utilizando a nossa fórmula da taxa equivalente, em que IQ, a taxa equivalente, é igual a raiz de grau Q, sendo que o número de períodos de capitalização, de 1 mais Izinho, que é a taxa de juros, tudo isso menos 1. Temos que Q é igual a 2, pois um bimestre é composto por 2 meses, e Izinho é igual a 0,0241, que é a taxa real para todo o período, para os 2 meses. Substituindo os valores na fórmula da taxa equivalente, tem-se que IQ, a taxa equivalente, é igual a raiz vai ser de grau 2, então não precisa colocar. Então vai ser raiz quadrada de 1 mais 0,0241, tudo isso menos 1, que vai dar igual a 0,119782606. Portanto, a taxa equivalente vai ser igual aproximadamente aí a 1,198% ao mês. Camaradas, e com isso encerramos por aqui a nossa aula. Agora é focar na resolução de questões e praticar o máximo possível para fixar de vez o conteúdo estudado no nosso curso. Muito obrigado por assistir até aqui, boa sorte e até a próxima!